No dia de hoje nós estaremos lendo em Gênesis capítulo 20, versículos de 1 a 18, quando vamos falar sobre o sonho do rei Abimeleque. Vamos ler a palavra do Senhor e eu convido você a fazer a leitura juntamente comigo, ouvindo ou lendo através da palavra de Deus, caso você tenha em mãos. Vamos ler? E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nos fizeste? E em que pequei contra ti para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito? Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me sair Deus, errante da casa de meu pai, eu lhe disse, seja esta graça que me farás em todo lugar que chegarmos. Diz de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque, eis que minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E disse, a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Queridos, a gente vê aqui que Abraão ainda não tinha tido aquele encontro com Deus, com o Senhor, quando ele casou com a Sara. Quando eles saíram, Sara e Abraão e os seus parentescos, pais de Abraão e Ló e os demais, saíram de Ur dos Caldeus para Harã, na Assíria. Veja que eles saíram de uma terra pagã, uma terra que adorava outros deuses, mas Deus ia usar Abraão porque ele tinha um coração maleável, um coração que poderia ser mudado. Era uma pessoa
que Deus ia tratar com ela, que ele ia ter um encontro com o Senhor, a sua vida ia ser mudada, a vida de Sara ia ser mudada. E houve esse momento na vida de Abraão quando isto aconteceu. Abraão ficou ali em Harã com seus parentes até que seu pai faleceu. Depois disso ele foi para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a ele, né? A terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Ele foi para lá, e lá houve momentos em que ele teve um encontro com o Senhor. Deus mudou o seu nome era Abrão, mudou para Abraão. O nome de Sara era Sarai, mudou para Sara. Ela também teve um encontro com o Senhor. E aqui a gente já vê uma situação diferente em que eles depararam com o rei da terra de Gerar, o rei de Gerar, Abimeleque. Abraão teve que sair dali e habitar, até ele habitou em Cádiz e Sul, mas ele foi peregrinando até chegou em Gerar. Ali em Gerar era um reino, né? Tinha o rei Abimeleque. Abraão e Sara tinham uma combinação de quando chegassem em alguma terra estranha, devido aos homens que não tinham o temor de Deus e poderia matá-lo pela beleza da sua esposa, pela beleza de Sara. Então ele havia combinado que falasse que era irmão. Mas nós sabemos que isso também não estava certo, não estava correto, porque ele, a partir daquele momento que ele casou-se com ela, era marido e mulher. Mesmo no meio a esses problemas, a essas preocupações, ele tinha que continuar, né, com a sua postura certa, com a fala certa, porque Deus é que ia defendê-lo, como Deus fez isso. Deus defendeu ele, até a hora em que o rei mandou que ele saísse daquele local por conta do seu comportamento, né? Porque Deus apareceu para o rei Abimeleque em sonhos. Abimeleque teve um grande sonho. Ele não ficou, né, assim, totalmente sem saber da verdade, porque o Senhor o fez sonhar com aquela situação. Deus trouxe para ele um sonho, e no sonho Deus falou com ele. Deus falou diretamente com ele, querido. Devolva a mulher que tomaste, porque ela tem marido, ela está casada. Veja que o rei dorme, um rei que não conhecia a Deus, porque ali era um reino pagão, mas houve a necessidade de Deus manifestar para ele, porque ele estava a ponto de tomar a mulher do outro, na questão de conhecê-la, de ter intimidade com ela. Mas Deus entrou em providência. É esta confiança que Abraão tinha que ter no Senhor, que ele ia entrar em providência e que eles não iam matá-lo por causa da beleza da sua esposa. Mesmo que sejam homens perversos, né, que ali estavam, que moravam, mas Deus é o Deus do poder. Veja que Deus até apareceu em sonho para um rei pagão e disse, né, para ele: devolva, senão serás morto. Gente, olha que palavra forte que Deus deu para ele, né? Que palavra forte. Serás morto por causa da mulher que tomaste. Ela está casada com seu esposo, com seu marido. Devolva. E Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. E ele disse ao Senhor, né? Ele disse ao Senhor: Senhor, tu matarás uma nação justa? Ele mesmo é que veio falar comigo que eles eram irmãos. Eu tomei ela na sinceridade de coração, porque eu não toquei nela ainda. E o que Deus disse para ele em sonho? Deus tornou a falar com ele em sonhos. Por causa
da sinceridade do seu coração, eu também te impedi de pecar contra mim. Eu te impedi de tocá-la. Eu não permiti que você tocasse na mulher que tomaste, porque eu não permiti que você pecasse contra mim. Veja, irmãos, que é interessante, amigo ouvinte, que quando o homem ou a mulher, quando prostituem ou quando adulteram, veja que está pecando contra Deus. O adultério é pecado contra Deus, primeiramente. Depois contra o marido ou contra a esposa, O pecado de adultério é contra Deus. O pecado da promiscuidade é contra Deus. Então, queridos, nós devemos ficar atentos com isso que Deus falou com Abimeleque. Olha, eu não te permiti de pecar contra mim, eu não te permiti de tocá-la, porque eu vi que você a tomou pela sinceridade do seu coração, porque diz eles estavam dizendo que eram irmãos. Mas agora, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, ele pode orar e rogar por você. Ele pode rogar para que você viva. Queridos, além de tudo, ele ainda tinha que pedir a Abraão para orar por ele, para que ele não morresse, porque a ordem de Deus já estava determinada. Mas Deus ia atender a voz de um profeta aqui na terra. Vocês estão entendendo como que é interessante, como que é importante a voz do profeta? Como que é interessante a voz do profeta? Deus revoga, mas o profeta tem que interceder, o profeta tem que orar. Olha o que Deus disse para ele. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tudo que é teu. Quer dizer, além dele restituir, ele tinha que pedir a oração, para que Deus pudesse perdoá-lo e que ele pudesse viver em paz. E o que fez Abimeleque? Obedeceu. Levantou de madrugada, chamou os servos, chamou as servas, contou tudo o que aconteceu. Eles temeram muito. E Abimeleque chamou Abraão, deu uma especial em Abraão também. Assim como ele recebeu de Deus, ele também deu uma especial em Abraão. Falou com ele como que ele faz isso, por que ele fez isso, qual é o motivo que levou ele a tomar a sua mulher, sendo que era mulher e ele dissera que era irmã. Aí foi o que Abraão respondeu, Eu dizia no meu coração, disse Abraão dizendo, porque eu dizia no meu coração que certamente não havia temor nessa terra e vocês poderiam me matar por causa da minha mulher. Na verdade também, ela é minha irmã, porque é filha do meu pai e não é filha da minha mãe. Quer dizer, irmãos, a gente vê aqui também que era uma meia-verdade. Não era a verdade inteira. A verdade completa é que ele era esposo dela, ele tornou-se esposo dela. E ele a tomou por esposa quando ele ainda era pagão, quando ele vivia no paganismo, na terra em que ele saiu de lá. Ele saiu de lá sem conhecer o Senhor, sem conhecer a Deus. E ele foi transformado e mudado a partir da hora que ele chegou na terra de Canaã. Deus teve um encontro com ele e mudou o nome dele e mudou o nome da mulher. De Abrão passou para Abraão, de Sarai passou para Sara. Mas mesmo com tudo isso, ele tinha que se portar na verdade e confiar no Senhor, que Deus ia livrá-lo de morrer, porque ele tinha uma promessa sobre a casa dele, que dele ia sair nações, para abençoar a terra.
E ele tinha que confiar no Senhor, ele não tinha que soltar essa meia-verdade, ele tinha que falar a verdade completa. Ela é minha mulher, ela é minha esposa, estou casado com ela. E confiasse no Senhor, que Deus proverá, é o Deus da provisão, é o Deus dos exércitos, é o Senhor que faz a obra, que completa a obra na vida do homem. Então, ele passou por essa vergonha, né? Ele saiu dali também, porque o rei Abimeleque não deixou mais que ele ficasse ali, tomou ovelhas, bois, servas, vacas, e deu tudo para Abraão, restituiu Sara, a mulher, mas Abraão teve que orar por ele. Quando ele orou, Abimeleque passou, a ter uma vida tranquila, porque Deus tinha também fechado a madre da sua mulher, das suas servas e de todos que ali estavam no reino. E a partir da hora que Abraão orou, todas as madres da casa dele, de Abimeleque e de todo o reino, foram curadas e saradas e abertas. Eles poderiam agora ter filhos, poderiam multiplicar, porque Deus havia cessado e fechado todas as madres. Tudo isso por causa de Sara, que ele havia tomado Sara para si. Mas a partir da hora que o servo de Deus, que Abraão orou, ali ficou curado, sarado, e Abimeleque teve a sua vida preservada. Meus queridos, é interessante quando a gente vê a obra de Deus, quando a gente vê a mão poderosa do Senhor, a graça do Senhor sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre um povo. E é isso que nós queremos para nós, é essa bênção do Senhor, essa graça do Senhor sobre as nossas vidas, que você possa receber também neste dia o amor do Pai, a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre a sua vida. É interessante, se você tiver alguma necessidade, é interessante que você procure um homem de Deus, um servo do Senhor, um profeta de Deus, para orar pela sua vida, orar pela sua família, porque, meus queridos, um coração voltado para o Senhor agrada a Deus, agrada ao Pai, e Deus ouve. Deus é um Deus presente, é um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que sara e um Deus que cura e que faz maravilhas. E você pode viver as maravilhas do Senhor a partir da hora que você tem Jesus no coração. É através de Jesus Cristo que nós recebemos as bênçãos celestiais. É através do nosso Senhor e Salvador, que veio ao mundo para que pudéssemos ser salvos. Derramou o precioso sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a libertação, sermos libertos do pecado, libertos do poder do mal, das trevas. Agora nós somos livres para adorar o Rei da Glória, Jesus Cristo. E com Ele nós temos acesso a Deus. Através do nome de Jesus, que é poderoso, temos acesso ao Pai. E tendo esse acesso a Deus, nós recebemos as bênçãos que vêm do Senhor para as nossas vidas. Que você possa neste dia ser abençoado pelo Rei da Glória, pelo Deus poderoso, através do Pai, na mediação de Jesus Cristo. Nós temos a bênção que vem do alto e que você neste dia possa receber a bênção do Senhor para você, para a sua família e para todos que estão contigo. Em nome de Jesus, nós te abençoamos também. Que Deus possa ficar com vocês neste dia de hoje. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.